5 questões para treinar a saúde do seu cérebro. Juntos temos R$ 100. Eu tenho R$ 99 a mais que você. Quanto que você tem? Qual que seria a resposta correta aqui dessa questão? Ó, primeira questão para você. Comenta aí embaixo nos comentários qual que é a resposta correta. E lá no vídeo você vai saber quantas questões você acertou, ok? Eu quero saber e te desafio a acertar mais questões. Vamos ver quem vai acertar mais questões. E para você que não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal Romeu da Matemática. Eu sou o professor Romeu e trago diariamente conteúdo de raciocínio lógico e matemática básica. Então, se você não quiser ficar de fora de nenhum desafio que eu posto aqui todos os dias, clica aí no botão inscrever-se e aproveita e deixa o seu like no vídeo, que é muito importante para eu saber que você está curtindo esse conteúdo e continuar trazendo, ok? Então, ó, meu trabalho aqui é 100% voluntário, feito justamente para te ajudar aí. Então, se você puder compartilhar com um amigo, no grupo de estudo da família, vai ser bastante ajuda, ok? E para você que já pausou o vídeo, já tentou resolver, verifica aí, ó, se você acertou ou não essa primeira questão, ó. Se juntos temos R$ 100, pessoal, o que isso significa? Ó, juntos seria eu mais você, beleza? Temos R$ 100. É isso que está dizendo aqui na nossa primeira frase, ó. Juntos temos R$ 100. Eu e você temos R$ 100. E aqui na nossa segunda frase, o que está falando, pessoal? Eu tenho R$ 99 a mais que você. Então, ó, eu vou ter o que você tem, que é o V, mais R$ 99, ok? É isso que está falando. Pessoal, e a gente agora precisa somar, ó, essas nossas equações para a gente determinar aí as nossas incógnitas. O que seria incógnitas? O que está sendo perguntado, né? O que eu tenho, o que você tem, ok? Ó, o que a gente tem aqui, ó, de letra é o que a gente não sabe. E para a gente resolver o que a gente não sabe, ó, a gente simplesmente, ó, coloca no sisteminha de equação aí bastante simples, ó. E mais V igual a 100, que é a nossa primeira equação. E aqui, ó, E menos V igual a 99. Por que menos V? Porque a gente precisa passar tudo que tem letra para um lado da equação e tudo que tem número para o outro lado. Então, ó, se eu tenho o meu V positivo aqui, ó, ele vai passar para o outro lado negativo, ok? E agora, ó, agora a gente só precisa somar essas nossas duas equações para determinar aí a nossa incógnita, ok? Ó, somando, vamos ter o seguinte, pessoal, ó, eu vou ter E mais E, ó, 2E, ok? E aqui, ó, mais V menos V, cancelou, ó, cancelou, zero. Igual, ó, a 100 mais 99. Então, ó, vou ter o quê? 199. Agora, pessoal, ó, eu passo o que está multiplicando a minha incógnita dividindo para o outro lado do igual. Ó. Eu vou ter E vai ser igual a 199 dividido, ó, por 2. Aqui, pessoal, dá para você fazer na calculadora ou também baixar a apostila que eu estou deixando aí embaixo na descrição de matemática básica para você. Mas 199 dividido por 2, pessoal, vai dar o nosso 99,5. Mas isso não é a nossa resposta, pessoal. Por que não é a nossa resposta? Porque, ó, E é quanto eu tenho. E está perguntando quanto que você tem. Se a gente tem R$ 100 junto, você vai ter o quê? R$ 100 menos o que eu tenho, que é 99,5. Então, ó, você vai ter 50 centavos aí. Letra B, gabarito letra B, 50 centavos. Comenta aí embaixo se você acertou ou se você errou essa primeira questão de lógica aqui. Já fique com a próxima questão aí na tela. Pessoal, como que a gente vai começar a resolver essa questão aqui, ó? Antes disso, comenta aí embaixo para mim. Qual estado aí, se você está falando do Brasil ou fora do Brasil, de qual estado você é aí? Comenta aí embaixo para mim no vídeo que eu gosto de conhecer um pouquinho de vocês. Chega bastante pessoal novo aqui e eu gosto de ter essa interação com vocês. Eu sou aqui da região de Campinas, São Paulo, pessoal. Comenta aí embaixo se você conhece ou não. Então, essa primeira questão aqui, ó, pessoal, pede o seguinte, ó. Juntos, João e Maria têm 40 anos. João tem 4 anos a mais que Maria. Quantos anos Maria tem? Essa questão aqui, pessoal, ela é de matemática básica, mas tem muita confusão aí nesse exercício aqui que faz muita gente errar. E como que a gente vai resolver isso aqui da maneira mais fácil, pessoal? Eu tenho uma técnica aqui de colocar a letra no nome de nome
que isso vai facilitar muito a nossa vida, ó. Então, se a gente chamar, por exemplo, João de J e Maria a gente simplesmente chamar de M, a gente pode aqui fazer uma equação matemática básica, muito simples aqui, que você vai ver como funciona, e obter a resposta ali com uma maior acertabilidade, ou seja, você vai ter menores chances de errar, ok? Então, pessoal, aqui diz o seguinte, ó, juntos, Maria e João têm 40 anos. Então, se a gente substitui João por J e Maria por M, isso significa o seguinte, ó, João mais Maria é igual a 40, certo? Essa seria a nossa primeira equação aqui, ó, pessoal. Equação de duas incógnitas aqui, né? Que seria a idade de João e a idade de Maria. E aqui, pessoal, diz o seguinte nessa segunda afirmação, ó. João tem 4 anos a mais que Maria. A gente poderia, então, ó, reescrever essa equação aqui da seguinte maneira, ó. João, que seria o J, a gente poderia dizer que é igual a Maria, a idade de Maria, certo? Mais 4. Aqui a gente coloca um aspas, ó. Um aspas não, um parênteses, certo, pessoal? Aqui não vai fazer nem diferença, porque é simplesmente contas de mais, mas a gente coloca aqui só para a gente entender melhor, ó. Então a gente substitui esse J por M mais 4, porque a idade de João é a idade de Maria mais 4 anos, certo? Então a gente substitui o J por M mais 4, aqui a gente ainda tem um mais M, certo? Que é igual a 40. Não mudou nada, a gente só substitui o J por essa relação aqui, ó, que a gente encontrou nessa segunda afirmação. Então, pessoal, ó, se a gente tira do parênteses, a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos ter M mais 4 mais M igual a 40, certo? Agora, pessoal, a gente soma aqui, ó, 2M. A gente passa, ó, pessoal, esse 4 para o outro lado, subtraindo, certo? Então, vai ficar 40 menos 4. Então, a gente vai ter o seguinte, pessoal, ó. Vamos ter 2M é igual a 36. E aí, da nossa regra aí, lá da matemática, se a gente tem um número dividindo aqui, ó, quer dizer, multiplicando, pessoal, esse símbolo aqui, ó, quando não tem nada, tá multiplicando, ele passa para o outro lado do igual dividindo, ó. Então, a gente teria o seguinte, M seria o nosso 36 dividido por 2, certo? Então, pessoal, a nossa resposta aqui, ó, de M, que é a idade de Maria, seria igual a 18. Então, pessoal, Maria, ó, tem 18 anos, certo? Essa é a nossa resposta desse exercício. Letra D aqui, ó, pessoal, gabarito, letra D, 18. E aí, comenta aí embaixo para mim se você acertou ou errou essa questão aqui. E vamos agora para a próxima questão aqui de matemática. Sempre vai colocando aí embaixo se você acertou, se errou, tenta resolver aí antes de começar a próxima, tá ok? Tenta resolver sempre que eu coloco o enunciado para vocês, pausa o vídeo. Um sapato que custa R$500, mas foi comprado por 410, qual foi o desconto? 9, 10, 18 ou 25%? Qual que seria o desconto desse sapato aqui? Você saberia responder? Se sim, coloque aí embaixo para mim nos comentários. Caso você acertar, eu vou curtir seu comentário, tá ok? Coloque então se será a alternativa A, B, C ou D. Pessoal, como que a gente vai calcular aqui então, ó, qual que é o desconto? Pessoal, essa questão aqui, ó, envolve aí, ó, um termo da matemática chamada porcentagem. É um termo simples, mas muitas pessoas erram. E eu vou explicar aqui, ó, um macete que vai fazer você acertar qualquer questão aí que envolva porcentagem. Primeiro de tudo, pessoal, quando pergunta desconto, a gente sempre vai ter uma razão matemática, pessoal, ó, de um valor para outro. No caso, ó, 500 para 450. Razão na matemática, pessoal, nada mais é do que uma divisão, certo? Ó, divisão. Então, ó, pessoal, se a gente pega esses dois valores nossos aqui, ó, e divide um pelo outro, independente, pessoal, ó, posso pegar aqui, ó, por exemplo, o 400 dividir por 500 ou dividir o 500 por 410, ó. Vou fazer os dois casos para você ver que dá na mesma coisa. 500, pessoal, dividido por 410. Aqui vai me dar uma relação, ó, pessoal, maior que 1. Por quê? Porque, ó, 500 é maior que 410. E se minha relação é maior que 1, pessoal, no final, ó, dessa nossa relação aqui, ó, a gente vai subtrair o 1, certo? Subtraindo 1, pessoal, a gente vai encontrar o nosso desconto. O mesmo, pessoal, ó, segue para, ó, se fosse ao contrário, 410 dividido por 500. Só que a diferença, ó, como a relação é menor que 1, pessoal, a gente vai ter que pegar o nosso 1
e tirar essa relação, certo? Se for menor que 1, pessoal, a gente faz 1 menos a relação. Se for maior que 1, a gente faz a relação menos 1, certo? Que vai dar o nosso desconto. Eu vou fazer aqui, pessoal, da maneira mais fácil. Ó. Vamos pegar aqui esse 500 mesmo, certo? Pegando esse 500, pessoal, a gente teria o seguinte, ó. A gente pode cancelar esse 0 com 0. Teríamos, ó, 50 dividido por 41, pessoal. 50 dividido por 41 tá um pouco complicado aí da gente dividir, né? Para quem está começando agora na matemática. E já no outro, pessoal, a gente ó, cancela também. Teríamos uma relação aí de 41 dividido por 50. Qual que favorece mais a gente aqui, pessoal? Essa 41 dividido por 50. Por quê? Porque na nossa porcentagem, pessoal, esse símbolo de porcentagem, nada mais, nada menos é que 9 dividido por 100, 10 dividido por 100, 18 dividido por 100 e 25 dividido por 100. Então, pessoal, para a gente comparar aí, ó, qual que é o nosso desconto, que é a nossa unidade de medida e a porcentagem, a gente basicamente tem que transformar aqui, ó, essa nossa relação com 100 embaixo. Então, a gente basicamente ó, multiplica por 2, em cima e embaixo. Vamos ter o seguinte, ó, 41, pessoal, vezes 2, ó, a gente vai ter 1 vezes 2, 2, 2 vezes 4, 8. Embaixo, pessoal, ó, o dobro de 50, 100. Então, pessoal, a gente tem essa relação, ó, 42 por 100, que é o mesmo que 82%, certo? Mas, pessoal, ó, não é a nossa resposta. Por quê? Aquilo que eu disse. Se a relação é menor que 1, a gente vai ter o seguinte, ó. Se a relação é menor que 1, a gente vai ter um 1 menos esse valor nosso calculado. Que é diferente aqui se a relação fosse maior que 1. A gente teria o valor menos 1. Então, pessoal, ó, a gente teria o nosso 1, que também aí, ó, seria o nosso 100%, certo? O nosso 1, então, vai ser o 100%. Ok? E esse 100%, pessoal, a gente vai descontar essa nossa relação aqui, ó, que vai ser 82. Vamos chegar ao seguinte, pessoal, ó, 100 menos 82, 18%. Ok? Então, esse é o nosso gabarito dessa questão aqui, ó, 18%, letra C. É o nosso desconto do sapato. Juntos temos R$1.000. Você tem 950 a mais que eu. Quanto eu tenho? 25, 35, 45 ou 50? Qual que seria a resposta dessa questão de matemática básica aqui, pessoal? Você saberia responder? Se sim, coloque aí embaixo para mim nos comentários desse vídeo. Pessoal, essa questão aqui, embora ela seja considerada fácil aí na matemática, muitas pessoas erram, tá ok? Muitas pessoas vêm aqui ó, e marcam 50, pessoal, ó, mas já vou falar que não é 50, você vai saber por quê. Por quê, pessoal? Juntos temos R$1.000. Como que a gente vai resolver isso aqui, pessoal? Eu tenho uma dica aí para você seguir, que eu sempre faço, que é colocar letra no nome de nome, pessoal. Letra no nome de nome vai facilitar muito a nossa vida. Então, ó, a gente substitui esse juntos aqui, ó, por eu mais você, certo? A gente teria eu mais você, como um nome. Aqui, pessoal, a gente simplesmente ó, pode substituir aqui, eu chamar o eu de e você de V, certo? Então, ó, E mais V é igual a R$1.000. Isso é dado no exercício, pessoal. Junto temos R$1.000, certo? Então, ó, a gente tem essa primeira equação aqui, ó. E agora, na nossa segunda afirmação, diz: você, que é o nosso V aí, tem 950 a mais que eu, que é o meu E aqui, certo, pessoal? Então, ó, a gente colocar aqui em forma de equação ficaria da seguinte maneira, ó. Eu sei que você menos eu é igual a 950, certo? Porque você tem 950 a mais que eu. Se você tivesse a mesma quantidade que eu tenho, essa diferença aqui, pessoal, ó, seria zero, tá ok? Então, ó, por isso que você tem 950 a mais que eu, porque a nossa diferença aqui, ó, você tem mais que eu, tá ok? E agora, para resolver esse nosso sistema aqui, pessoal, ó, já que a gente já tem a nossa segunda equação aqui, basicamente a gente tem que fazer um sisteminha. Um sisteminha aí dado por uma conta de mais ou de menos, né, que seria adição ou subtração. Aqui, para facilitar a nossa vida, pessoal, sempre vamos fazer adição, tá ok? Adição a gente vai facilitar muito, ó, você vai ver por quê. Se a gente soma aqui, pessoal, a gente tem que somar dos dois lados.
tanto antes do igual, tanto depois do igual, ó. Se a gente somar aqui o nosso E, a gente tem, ó, menos E mais E, a gente pode cancelar, porque vai dar zero. E agora, pessoal, a gente tem o V aparecendo duas vezes. Então, ó, vamos ter, ó, 2V, certo? A gente coloca o nosso igual e agora a gente tem que somar tudo que está depois do igual do outro lado, que é 1.000 mais 950, pessoal. Então, ó, 1.000 mais 950, aqui a gente tem, ó, 0, sempre começando, ó, pessoal, do final para o começo, ó. 0 mais 0, 0, 0 mais 5, 5, 0 mais 9, 9, e 1 mais nada aqui, ó, é igual a 1. Então, a gente tem, ó, 2V igual a 950. Da nossa regra da matemática aí, equação de primeiro grau, se a gente tem um valor aqui, ó, multiplicando a nossa variável, que é a letra V, pessoal, uma variável é aquilo que a gente quer encontrar. No caso, a gente não quer encontrar quanto você tem, mas sim quanto eu tenho, mas isso vai ajudar a gente a encontrar a nossa resposta. Você vai ver por quê, ó. Então, pessoal, a gente teria o V, ó, que seria igual a 1950, dividido por 2, certo? Tudo que multiplica de um lado, a gente passa para o outro lado do igual dividindo. E agora, pessoal, como que a gente vai dividir isso aqui de uma maneira bem simplificada? Ó, a gente poderia, ó, ignorar esse 50 aqui, ó, e dividir apenas o 1900 por 2. A gente teria, então, ó, 1900 por 2, pessoal, seria o mesmo que 950, certo? Vamos colocar só o 9 aqui, ó. E agora, dividindo esse 50 por 2, pessoal, a gente teria 25. Mas como a gente já teria os 50, 50 mais 25, 75, certo? Então, ó, você tem 975 reais, certo? E para a gente encontrar quanto eu tenho, pessoal, só basta, ó, a gente substituir na nossa primeira equação aqui, ó. Porque, ó, eu vou saber que você tem 975, então eu vou ter o nosso 1.000 que a gente tem junto, menos o que você tem, que é 975, certo? Portanto, pessoal, esse símbolo aqui significa portanto, eu vou ter 1.000 menos 975, vou ter 25 reais. Essa é a nossa resposta dessa questão de matemática básica aqui, ó, pessoal, ó. Letra A, 25. E aí, você achou essa questão difícil, fácil? Comenta aí embaixo para mim nos comentários. Se hoje é domingo, então daqui 21.258 dias será sábado, domingo, segunda-feira ou terça-feira? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Se sim, já coloca aí embaixo para mim nos comentários desse vídeo, certo? E eu também, pessoal, tô com um novo projeto aí, ó, deixei embaixo aí uma apostila de matemática para você, certo? Matemática básica, para te ajudar aí no seu ensino da matemática. Se você tem dúvida e acha a matemática complicada, essa apostila aí, ó, vai descomplicar a matemática para você, porque matemática não é difícil. O professor Romeu aqui ensinou tudo passo a passo para você sair pelo menos com conhecimento básico de matemática, tá ok? Ensinado tudo passo a passo, te pegando na mão do absoluto zero, tá ok? Então tá aí embaixo na descrição do vídeo. Pessoal, ó, como que a gente vai resolver essa questão aqui de raciocínio lógico? Ela diz o seguinte, ó, que hoje é domingo, né? Isso é uma informação, pessoal. A gente sempre tem que aqui, ó, destacar informações. E daqui, ó, o que ela pede, ó, quanto será daqui 1.258 dias? É isso que ela tá pedindo, pessoal, ó. Ela informa, ó, hoje, ela informou que é domingo, certo? Isso aqui está informado. E ela pede, pessoal, ó, daqui 1.258 dias, a partir de hoje, vai ser que dia aqui, ó, da semana? Sábado, domingo, segunda ou terça? Já colocou embaixo, né? Eu quero saber se você conseguiu resolver essa questão aqui antes de ver essa resolução. E aí, para saber isso, pessoal, ó, a gente tem que saber que a semana tem 7 dias. A nossa semana, ó, tem 7 dias. E o que isso quer dizer, pessoal? Se hoje é domingo, daqui 7 dias também, ó, vai ser domingo. Daqui 14 dias também vai ser domingo. E assim por diante. Então, para resolver essa questão aqui, ó, a gente tem que dividir esse nosso número de dias dado aqui por 7. Porque assim a gente vai saber quantas semanas se passaram. Ou seja, quantos domingos se passaram. E o resto dessa nossa divisão, pessoal, vai ser aí, a gente vai poder determinar aqui qual que vai ser o dia, se vai ser sábado, domingo e assim por diante. Pessoal, ó, da nossa matemática aí, ó, lá na apostila, eu ensino passo a passo, a gente tem, ó, um conceito chamado de chaves, pessoal. Não é de chaves de televisão, nem nada do tipo, mas
conhecimento de divisão, ó, pelo segredo da chave aqui, ó. A gente coloca aqui o nosso divisor, ó, aqui o número que a gente está dividindo, pelo nosso divisor que vai ser 7, certo? Vamos dividir, ó, 1.258 por 7 para saber quantas semanas isso vai dar. E aí, pessoal, da matemática, ó, a gente tem o seguinte, ó. Qual que é o número mais próximo aqui, ó, multiplicado por 7, que vai gerar o nosso 21? Lá da nossa multiplicação, né, nossa tabela de multiplicação, a gente sabe, ó, que o 7 vezes o 3 dá o nosso 21, certo? Então, ó, a gente vai ter o 3 aqui embaixo, ó, debaixo das chaves. A gente coloca o 21 aqui, ó. Resto, vamos ter 0. Se o resto é 0, pessoal, a gente vai abaixar aqui, ó, o nosso 2. Só que como o nosso 2 não é divisível, pessoal, por 7, aqui o número inteiro, ele é menor que 7, a gente adiciona um 0 e abaixa o próximo número, que seria o nosso 5. O 5, pessoal, já é aqui, ó, já tem o nosso número mais próximo, que seria o nosso 21, certo? Ó, que a gente já sabe aqui que seria o nosso 3, né? 7 vezes 3, 21. Beleza. Agora a gente abaixa aqui, então, ó, não vou repetir aqui não, pessoal, mas, ó, 25 menos 21 geraria o nosso 4. E do nosso 4 aqui, pessoal, ele não é dividido por 7, a gente abaixa o 8 aqui, ó, certo? Abaixamos o 8. Não vamos precisar adicionar um 0 aqui, pessoal, porque esse é o nosso primeiro número que a gente está baixando aqui embaixo na nossa operação, certo? Aqui a gente teve que baixar 2, porque, né, o 2 não dava. Então, pessoal, ó, 48 por 7, como que a gente vai saber qual é o número mais próximo? Vamos tentando, ó. 7 vezes 5 daria 35, aí a gente teria 7 vezes 6, daria 42, e 7 vezes 7, pessoal, ó, daria o nosso 49. Mas não pode passar, pessoal, não pode passar de 48, porque não pode ter um resultado negativo nessa nossa divisão. Então a gente vai pegar, pessoal, o nosso número, ó, 7 vezes 6, que é o 42 aqui, ó. Então, ó, 42 aqui. 48 menos 42, pessoal, ó, 8 menos 2, 6. 4 menos 4, 0. Resta 6. E aqui, pessoal, a gente tem, ó, passou 3.036 semanas, né? Ó, porque é o nosso 7 vezes 6 aqui, eu esqueci de colocar. Então, passaram 3.365 semanas. Beleza. E depois, ó, pessoal, o último dia dessa semana, ó, que seria o nosso domingo. Depois disso, ó, adicionado 6, a gente teria a nossa resposta, certo? Ó, então, ó, de domingo, aqui, pessoal, mais 6 dias vai ser a nossa resposta desta questão aqui, ó. Então, a gente teria aí, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, certo? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, certo, pessoal? Então, ó, o nosso número aqui, ó, ou seja, o nosso dia é o sábado, que é a letra A aqui, ó, pessoal, ó, sábado. Essa é a nossa resposta desta questão aqui, ó, de raciocínio lógico. E aí, você conseguiu acertar? Você achou ela difícil, fácil? Eu, particularmente, achei nível médio. Por quê? Porque, embora ela seja um pouco ali, envolve um pouco de conta e tudo mais, se você tem conhecimento da apostila aí que eu te passei aí, só baixar embaixo na descrição, você vai poder fazer isso aqui de uma maneira mais fácil. Você viu aqui, ó, que não envolve muita conta, pessoal. É só dividir isso aqui por 7, ter a noção aí, ó, que domingo mais 6 dias vai ser a nossa resposta e você vai encontrar a resolução. Então, basicamente, é isso que você tem que fazer, pessoal. A gente tem que partir do básico para a gente resolver problemas mais complexos. Então, para saber que você assistiu esse vídeo até aqui, comenta embaixo para mim de qual região do país você é, se você está falando aí do Brasil. Se você estiver falando fora, obviamente, comente aí de qual país você é. Eu sou aqui da região de Campinas, São Paulo, pessoal. Então, eu sou brasileiro, né? Comenta aí embaixo se você conhece Campinas ou não, tá ok? E é isso, vamos ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo aqui, pessoal, com um amigo, com um colega. Manda para todo mundo dos seus grupos aí da família, para ajudar a disseminar o conhecimento da matemática, pessoal. Muitas pessoas têm dificuldade com matemática, mas o conteúdo aqui, o objetivo do canal é simplificar a matemática para você. Então, ó, compartilha aí com seus amigos, familiares, e é isso, eu te vejo no nosso próximo vídeo.